E essa frase ela é um pouco polêmica. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Algumas religiões usam essa frase para dizer que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: grego, hebraico e aramaico. O Novo Testamento especificamente em grego. Num grego conhecido como grego koiné. O grego koiné era o grego simplificado do grego clássico. Era um grego popular. E quando a Bíblia foi escrita, não havia pontuação. As palavras eram escritas em sequência e as pessoas entendiam pelo contexto. Essa frase é uma questão de uma vírgula. Quando eu coloco a vírgula depois da palavra digo, ela tem um sentido. Eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Segundo essa frase, Jesus estava dizendo que ele ia estar no paraíso naquele dia. Quando eu coloco a vírgula depois da palavra hoje, muda totalmente sentido. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. João 20:17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Isso aconteceu 2 dias depois que Jesus ressuscitou. Entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, passaram 40 dias. Se o lugar correto da vírgula é depois do digo, e Jesus estava dizendo para o ladrão que naquele dia o ladrão estaria com ele no paraíso, então Jesus mentiu. Agora faz sentido se a vírgula estivesse depois do hoje. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E a pergunta que vem em acréscimo disso era o seguinte: o que a gente faria com os mais de 300 textos da Bíblia que dizem que Jesus vai voltar? Porque se quando eu morro eu vou para o céu, Jesus vai vir buscar quem? Para que ele vai voltar? Não precisa. Pois é, aquele texto, pastor, do ladrão da cruz, né? Lucas 23:43. Aí tem a questão: hoje te verei no paraíso. Há questões da vírgula. A gente sabe que no grego não tem a vírgula ali, né? Não tem vírgula no grego para falar, tá aqui a vírgula, tá aqui os 2 pontos, ou tá aqui alguma coisa. Então, alguns dizem, inclusive, se eu não me engano, é tese de doutorado do Rodrigo Silva, né, sobre essa questão, que a vírgula ou os 2 pontos ali estão colocados em lugar errado. Então, que Jesus tivesse dito assim: olha, na verdade, te digo hoje. Por isso te digo hoje, nesse dia, que um dia talvez estarás comigo no paraíso. Aí não sabe que dia. Mas nas Bíblias protestantes que nós temos, a tradução é: por isso te digo, hoje te verei no paraíso. E não um dia qualquer, no mesmo dia. E essa questão da vírgula, dos 2 pontos e tudo mais? Esse texto é um dos mais polêmicos da questão da imortalidade da alma. Esse é o mais polêmico. Porque ele não se prende. Essa é uma observação importante, mas não se prende apenas a ela. Tem outros desdobramentos usados pelos aniquilacionistas para dizerem que aquele ex-ladrão na cruz não foi com Jesus no mesmo dia ao paraíso. Então vamos lá para a questão da vírgula. Naquela época, realmente, o grego koiné não tinha pontuação. Não tinha pontuação. Agora, se não tinha pontuação, não podemos colocar ponto nem depois do advérbio e nem depois do verbo. Nem depois do verbo lego. Na verdade, digo hoje, que eles vão querer colocar vírgula aí no advérbio de tempo, que é hoje. Nos acusam de colocar depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ainda que as nossas Bíblias não registram essa vírgula. Isso é por conta deles. Se nós lermos aqui, não tem vírgula depois do verbo lego e nem depois do advérbio de tempo, que é hoje, semeron, né? Que seria a palavra grega. Então, se não havia, como é que nós descobrimos? Afinal de contas, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou, na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Que muda completamente. O dia mudou tudo. Dia de ir para o paraíso. Justamente. E não tinha essa vírgula. Vamos admitir que eles estão certos. O que não estão. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vamos dizer que eles estão certos? Irmão, realmente você ganhou, tá certo. A vírgula vem depois do advérbio de tempo. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando você pronuncia uma palavra, Bispo Tarles, depois que você pronunciou, você já cai no futuro. E esse futuro pode ser um futuro imediato, como pode ser um futuro para longa distância. Sim. Olha o que Jesus disse. Ele está querendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A perspectiva dele
já era futura. Futuro distante. Ó, quando vieres no teu reino, ele falou, não. Quando eu voltar no meu reino, coisa nenhuma. Hoje você vai estar comigo no paraíso. É um contraste entre quando vier, ele diz hoje. Hoje. Ele podia dizer, ok, quando eu vier, você irá comigo para o paraíso. Mas não é isso que ele diz. Muito bom. Hoje estarás comigo no paraíso. Muito boa essa resposta. Agora a segunda forma como ele quebra isso. Qual o problema de Jesus levá-lo naquele mesmo dia ao paraíso? Aí nós vamos trabalhar a questão cristológica. Para entendermos esta questão antropológica e escatológica, vamos trabalhar a cristologia. Quando olhamos para Cristo, dentro da perspectiva da divindade, ele é a única pessoa que reunia na sua pessoa duas naturezas. E por isso na cristologia a gente chama isso de natureza teantrópica de Cristo. Sim. O que significa? Que Cristo ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Certo. E aí nós vamos para a cruz. Quando houve, ele disse, tetelestai, está consumado? Fica a pergunta, quem morreu? O homem ou a divindade? A natureza humana ou a natureza divina? O homem nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Ah, mas Cristo não pecou. Tá, mas levou os nossos pecados, por isso ele morreu. Por causa dos nossos pecados. E a natureza divina? Ele pode morrer? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que ele só possui a imortalidade. Fora a imortalidade, ele é transcendente, ele é atemporal, está fora do tempo. E além disso, ele é eterno, pai da eternidade. Como alguém que é eterno, atemporal, incriado, e ainda imortal, pode morrer. A própria palavra, na etimologia, já exclui a morte, porque é atanasia, não morte. Certo. Imortal é porque não pode morrer. Então, se ele não morreu, e ele é uma pessoa divina, quem fez a promessa de levá-lo ao paraíso? Não foi apenas o homem Jesus, natureza humana, mas Jesus Deus, porque só Deus pode salvar. Sim. A salvação pertence a Deus. Se ele é Deus, prometeu levá-lo e ele não morreu, qual a dificuldade de levar a alma desse ex-ladrão na cruz ao paraíso naquele mesmo dia, visto que ele não morreu e visto que não há nada impossível para Deus? Então, Deus não morreu ali. Não morreu e não morre. E se a alma morre, né, como é que faz? Nesses 3 dias, onde é que ficou a alma de Deus? Assim, como é que fica? Aí é que está. Nessa natureza teantrópica, na cristologia, há um outro conceito teológico chamado união hipostática. União hipostática. Como pode uma mesma pessoa ter duas naturezas? Como sobrevive? Se você pregar a mortalidade da alma, você quebra a união hipostática. A união hipostática é a união dessas duas naturezas que não morrem. Ah, mas você não disse que o homem morre? Morre o corpo, mas não a alma. A alma de Jesus, o ser humano, ficou ligado à divindade, como estava ele como um todo. Morreu o corpo, mas a alma continua ligada à divindade. Então Jesus, quando morreu, morreu o seu corpo, não morreu a sua alma e nem a divindade. Então a natureza teantrópica continua em Cristo. E essa união hipostática não é desfeita porque a alma ela é imortal. Maravilha. E neste exato momento ele leva esse ex-ladrão na cruz, a sua divindade. Leva ele para o paraíso. E não há nenhum problema. Então, independentemente de ser a vírgula depois do verbo lego. Certo. Entendi. Ou ser depois do advérbio de tempo semeron, se nós apelarmos para a questão teológica, porque a hermenêutica ela não deve partir apenas de uma perspectiva. Ela tem que partir de uma perspectiva também teológica. E aqui é uma questão teológica. Quando nós caímos, por exemplo, no nascimento de Jesus, na encarnação de Cristo, se não tivermos essa perspectiva teológica, nós não vamos nem crer que Jesus tornou-se homem, se encarnou.
e que ele nasceu de modo sobrenatural. Então, como cristãos que somos, como fiéis ao texto sagrado, nós acreditamos nessa divindade, nessa possibilidade e neste poder, e nesta natureza teantrópica, na união hipostática. Eu não estou nem discutindo a questão se é a vírgula depois do verbo ou depois do advérbio. Entendi. Partindo por essa questão teológica, nós já colocamos o ex-ladrão na cruz, lá no paraíso. Mas tem um agravante aí também. Jesus, Vamos depois que ressuscitou, ele encontra com Maria, se não me engano foi com Maria. E aí ele fala, olha, não me detenha porque ainda não subi para meu Pai. Ora, se ele fala na sexta-feira ele está na cruz, e ele fala na sexta-feira que ele veria o ladrão no paraíso naquele mesmo dia, sexta-feira, no domingo da ressurreição ele fala, não subi para o meu Pai. Então, como coadunar um texto com o outro aí? Eu não vou discutir aqui o tempo que ele ficou na sepultura, né? Que é uma outra discussão de uma pergunta complexa. Ele só ascendeu aos céus 40 dias depois da ressurreição. Então ele ficou 40 dias, conforme Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 3 ou 4 de Atos dos Apóstolos. 40 dias. Quando ele disse, eu não subi para o Pai, é importante perguntar. Ele disse isso ressuscitado com o corpo glorificado, ou foi a alma dele, o espírito dele que disse isso? Ressuscitado. Ressuscitado. Então era muito lógico. Com o corpo glorificado, ele não subiu mesmo. Mas se ele é Deus, primeiro que ele nem precisa subir, porque ele é onipresente. Ele não tem necessidade. Venha, e já era. Ele leva. Você escreveu dizendo que viu um programa de TV onde um pregador adventista explicava que o ladrão arrependido não morreu no mesmo dia que Jesus e que eles não poderiam ter se encontrado no paraíso no mesmo dia, principalmente porque 3 dias depois Jesus diria a Maria Madalena que ainda não tinha subido ao Pai. Eu prefiro acreditar no que Jesus disse e não no que disse esse pregador da TV. O ladrão disse a Jesus primeiro, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, disse ao ladrão, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor e Jesus se encontraram no paraíso naquele mesmo dia. Não acreditar nisso é dizer que Jesus mentiu, já que ele disse claramente ao malfeitor que naquele dia estariam juntos no paraíso. Se Jesus marcasse o encontro com você, você acha que ele iria falhar? É muita ousadia esse pregador da TV contradizer as palavras do próprio Senhor. Eu não sei se essa é a opinião pessoal dele ou se é o que ensina o adventismo do sétimo dia. Se for isso o que ensinam, é mais um dos muitos erros daquela religião. Jesus morreu primeiro, porque não precisaram quebrar suas pernas, como mostra o texto bíblico. Os soldados quebravam as pernas dos condenados para que eles se asfixiassem por falta de apoio nos pés, aí eles não conseguiam respirar, o diafragma não movimentava. A pessoa pendurada pelos braços, sem apoio por muito tempo, não consegue mais receber ar, absorver ar. E os músculos do peito e das costas perdem a força. Então ela morre por asfixia em poucos minutos. Isso é mais rápido até para uma pessoa que está naquele estado de exaustão e desidratação que estava um condenado, um crucificado naquela época. João 19, 31 a 34 diz que os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A morte de Jesus aconteceu às 3 horas da tarde. Lucas 23, 44 mostra isso. Até o seu corpo ser tirado da cruz, seria preciso José de Arimateia e Nicodemos, melhor dizendo, José de Arimateia conseguiu uma audiência com Pilatos, como fala em João 19, 38 e 39, o que ainda deve ter levado algum tempo. Enquanto isso, os ladrões estavam pendurados com as pernas quebradas e morrendo de asfixia. Eles não seriam tirados da cruz até serem dados por mortos. Em caso de dúvida,
o que fizeram com Jesus mostra a forma que eles usavam para emitir uma certidão de óbito. O que aconteceu lá, a lança do soldado era enfiada ao lado do peito para atingir o coração da pessoa. A passagem que o tal pregador utilizou em João 20,17 é outra coisa e nada tem a ver com a subida de Jesus ao céu em espírito. A sua subida em espírito aconteceu imediatamente após a sua morte, vindo a ter o encontro prometido para o ladrão alguns minutos depois, o qual viria a morrer após Jesus, né? Porque o ladrão teve suas pernas quebradas depois da morte de Jesus. Veja como na passagem que o pregador usou, a situação é totalmente outra. Em João 20,17, disse-lhe Jesus, disse a mulher: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, já estava no corpo, já estava dizendo a Maria que ainda não tinha subido ao Pai num corpo ressuscitado. Em espírito ele já tinha subido, logo que morreu na cruz, porque onde ia parar o espírito dele? Ele morreu, ficou onde o espírito? Portanto, ele já se encontrou naquele mesmo dia com o malfeitor, também em espírito, que estava no céu, no paraíso em espírito. Mas num corpo ressuscitado, que era a sua condição, a condição que ele estava no encontro que teve com Maria, ele ainda não tinha subido. Isso só iria acontecer 40 dias depois, e é descrito no primeiro capítulo de Atos, Atos 1, versículo 9. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Que é um conselho: não perca seu tempo ouvindo pregadores como esse na TV. Se ele ainda tiver usado o argumento de que Jesus teria morrido e descido ao Hades para pregar, e por isso não poderia ter subido para se encontrar com o ladrão, então seria mais um erro que ele estaria acrescentando aos muitos que esse pregador cometeu, segundo você me contou do que foi a pregação dele. E sim, a obra de Cristo é algo tão incrível, tão surpreendente, que até nos seus momentos finais de vida, a salvação estava sendo operada. O Evangelho de Lucas traz um detalhe especial sobre isso. Enquanto Mateus e Marcos dizem que havia 2 ladrões sendo crucificados, um à direita e outro à esquerda, que os ladrões insultavam Jesus, e João só descrevia que havia 2 ladrões ali com ele, Lucas adiciona algo a mais. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Qual é a grande polêmica nesse texto? A grande polêmica é muito simples. Se você pegar um manuscrito grego, se você já teve contato com algum Novo Testamento em grego, você vai descobrir que o grego não possuía muitas pontuações. Havia pouquíssima pontuação no grego bíblico. Você tinha algo para interrogação, você tinha ali um ponto final, mas assim, você não tinha nas frases em grego grandes divisões com vírgulas. Então, quando você pega essa frase de Lucas, você tem as palavras uma seguida das outras. A leitura comum desse texto é que Jesus está dizendo: em verdade eu lhe digo, 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso. E então, aquele homem estaria com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Agora, com a ausência de vírgulas, alguns argumentam que existe a possibilidade desse hoje, na verdade, não qualificar o verbo estará, mas qualificar o verbo digo. Forma que a melhor tradução seria: eis que eu te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Por que é que esta segunda possibilidade de tradução, se a gente disser assim, é tão importante para alguns grupos cristãos? Porque isso permite que se continue crendo na doutrina do sono da alma. A ideia de que a alma permanece em sono até o dia do juízo final. Essa doutrina do sono da alma afirma que quando alguém morre, fica num estado inconsciente. A alma estaria dormindo, esperando a volta de Cristo para o seu julgamento, seja para a salvação ou para a condenação. O Millard Erickson, na sua teologia sistemática, afirma que no século XVI, muitos anabatistas e muitos socinianos aderiram a essa concepção de que a alma de uma pessoa falecida está num sono profundo, sem sonhos. Atualmente, essa doutrina faz parte das crenças fundamentais dos adventistas, de modo que tanto os homens bons quanto homens maus permanecem nesse estado até o dia da sua ressurreição, no qual cada um será destinado à vida ou à morte eterna. Primeiro, essa doutrina é defendida porque seus proponentes encontram em algumas passagens a ideia de que a pessoa morta está dormindo, o que é uma conclusão bem
esquisita das passagens que falam sobre estarmos dormindo. Paulo usa essa linguagem não para dizer que as pessoas mortas estão em um sono literal, mas é um termo para se referir à própria morte. A pessoa expirou, não é dizer que ela expirou, é uma terminologia muito comum para falar que a pessoa morreu, né? Ela soltou o último suspiro. Dizer que a pessoa está dormindo é uma forma de se referir ao corpo que jaz sem consciência. O fato de que todos ressuscitaremos mostra que a morte não é um estado eterno, mas que ela vai passar. Tirar daí a metáfora do sono que Paulo usa, a ideia de que todos estão literalmente dormindo em sua alma, é uma imposição um tanto estranha à leitura do texto. Mas bom, talvez eu precise fazer um vídeo inteiro só para falar sobre a doutrina do sono da alma. Bom, quem melhor defendeu a posição adventista, na minha opinião, foi o Dr. Rodrigo Silva, na sua tese de doutorado. Eu não tive acesso a ela inteira, eu cheguei a pedir para ele a tese inteira, mas nem ele tem mais em PDF, mas ele me mandou um resumo em áudio da sua tese, de 10 minutos. Sou muitíssimo grato pela generosidade do Rodrigo Silva. Ele me mandou um documento, tem um resumo da tese dele. A tese do Dr. Rodrigo Silva é que advérbios de tempo, quando eles estão de maneira dúbia entre dois verbos, eles sempre qualificam o primeiro verbo. Ou seja, quando temos eis que eu te digo, verbo, hoje, advérbio de tempo, estarás comigo no paraíso, eu tenho um advérbio de tempo, que é o semeron, no grego, é o hoje, entre dois verbos, digo e estarás. Para o Rodrigo Silva, se é dúbio, ou seja, se não é muito claro a qual ele se refere, vai se referir necessariamente ao primeiro. Então seria, eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é que eu acho, aqui novamente com todo respeito do mundo, ao Dr. Rodrigo Silva e aos adventistas que seguem essa posição, o que é que eu acho que este argumento não se sustenta? Vamos olhar para o texto de Lucas. Primeiro ponto é, a leitura mais natural do texto é de que hoje seja o dia em que o homem estaria com Jesus no paraíso. Jesus dizer hoje, não para qualificar quando o homem estaria com ele, mas para qualificar quando ele está falando, não tem absolutamente nenhum sentido a mais no discurso. Eis que eu te digo ou eis que eu te digo hoje significa a mesma coisa. Se eu estou dizendo hoje. Eu não posso usar um verbo no presente para me referir ao futuro. Eis que eu te digo ou eis que eu te digo hoje é só redundância. Você não teria nenhuma modificação real no discurso por esse hoje qualificar o verbo digo, ao invés do hoje qualificar o verbo estará. Escolher como tradução eis que eu te digo hoje é fazer com que o hoje seja completamente descartável. Parece gramaticalmente e literariamente esquisito. Isso é uma imposição textual, porque você está impondo uma doutrina sobre o texto de alguma forma. Em segundo lugar, em todos os usos da expressão amen lego, em Lucas ou Atos, né, verdadeiramente eu digo, essa expressão inicia um dito que se dá imediatamente após a menção. Imediatamente. Todas as vezes. Sem absolutamente nenhuma exceção. Sempre que aparece verdadeiramente vos digo, todas as vezes o que vai ser dito vem logo em seguida. Em nenhum momento você tem algum qualificativo que mude a expressão plena em verdade vos digo. Em terceiro lugar, todos os ditos de Jesus que são introduzidos por amém em Lucas, todos são ausentes de qualquer modificador adverbial. Ou seja, não há nenhum caso em toda a literatura de Lucas e Atos, que são os textos escritos por Lucas no Novo Testamento, em que a expressão amém lego, em verdade vos digo, possua um advérbio que modifique a expressão. Em quarto lugar, a gente também teria um problema gramatical aqui. Se a gente colocar o semeron, o hoje, qualificando o digo, isso faria com que a sentença seguinte começasse com uma preposição seguida de pronome pessoal. A gente teria met emo, teria o comigo. Em toda a obra de Lucas e Atos, existem 665 ditos registrados, dos quais apenas 15 são iniciados com preposição. Nenhum usa preposição mais pronome pessoal. Ou seja, esse seria o único caso em Lucas e Atos desse tipo de construção. Ou seja, quando a gente analisa tudo o que Lucas escreveu, ele nunca começa uma sentença com preposição mais pronome pessoal, o que é justamente o caso de met emo faria aqui. Assim, a leitura onde é dito comigo estarás no paraíso seria um caso em 665, ou seja, menos de 0,2%, torna bastante improvável. Lucas não teria escrito um único caso em quase 700, esperando que seus leitores entendessem que o que estava sendo dito seria diferente de todo o seu estilo literário. Falando em pontuação, há quem tente argumentar que os manuscritos antigos traziam uma vírgula colocada ali depois do hoje, mas esse é um argumento que não se sustenta muito. Por exemplo, quando argumentam nesse sentido usando o papiro P75, mostrando que no manuscrito você tem um ponto que marca uma vírgula entre o hoje e o estarás, ignora-se que o manuscrito é cheio desses pontinhos em locais completamente aleatórios, porque marcavam onde o copista descansava a ponta da pena. O fato de hoje nós termos acesso online a esses manuscritos nos permite analisar os manuscritos um por um e perceber essas coisas por nós mesmos. Mas mesmo que a gente assuma que outros manuscritos e um ou dois textos apócrifos tragam essa leitura, até mesmo os que advogam a partir do adventismo a leitura do hoje, qualificando o digo ao invés do estarás, precisam assumir que essa não era a visão majoritária no tempo primitivo. É o que escreve, por exemplo, Wilson Paroche, PhD, professor de estudos do Novo Testamento do Seminário Teológico Adventista Brasileiro,
Quando ele escreve nenhuma dessas evidências, estabelece a pontuação original de Lucas ou demonstra que a leitura alternativa era predominante no cristianismo antigo e medieval. Não era. Argumentar a partir da manuscritologia alguma evidência textual a favor de uma vírgula, depois de hoje, não é seguido em nenhum nível pelo consenso acadêmico. Agora, claro, existe um esforço para tentar explicar isso por outros meios. Alguns vão para a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, para provar que em 21 textos lá, o uso de semeron, de hoje, é semelhante ao de Lucas, o advérbio anteposto entre dois verbos. A conclusão é que na maioria dos casos, o advérbio modifica o verbo antecedente, favorecendo então a hipótese adventista. O que é importante salientar é que a prioridade da fórmula e de toda a sintaxe de um corpus tem prioridade sobre qualquer outro corpus quando o assunto é a interpretação. E o que encontramos em Lucas é uma fórmula muito bem estabelecida e um contexto de contrastes temporais muito claros. Somado a isso, nós precisamos estabelecer que não existe nenhuma regra sintática relacionada a semero e qual o verbo, se anterior ou posterior, ele deve se relacionar. Mas a teologia do texto também nos ajuda aqui. O homem resolve confiar em Jesus como seu rei. Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. A expressão quando entrares ou quando vier é a tradução de uma estrutura que consiste do verbo otan mais um verbo no aorista subjuntivo. No Evangelho de Lucas, há mais casos onde a estrutura otan mais verbo no subjuntivo ocorre. Desses casos, nós temos a maioria das ocorrências no aorista, só 6 no presente e um caso onde o verbo está no futuro. O subjuntivo convida o leitor a projetar uma realidade que é proposta por quem fala, e nisso há certo distanciamento da pessoa. O leitor tem que imaginar o que é que está sendo dito no subjuntivo. Essa realidade pode ser presente, futuro ou passada, a depender do contexto. Essa ideia de algo futuro é reforçada porque o criminoso se refere a entrar no reino como sinônimo de salvação. O que é que isso significa? Significa que o criminoso falava em um campo de possibilidade muito distante dele. O criminoso falava de uma entrada no reino, mas ele provavelmente não cria muito em si como alguém que poderia entrar naquele reino. Por isso que ele fala de um futuro usando um aspecto verbal de distanciamento. Ele não estava vendo o reino. Ele não estava crente que podia entrar de fato naquele reino. E é por isso que aquilo que Jesus disse para ele é tão poderoso. Eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é no futuro, não é em uma possibilidade, não é algo que está longe ou distante. A sua entrada no reino é agora, é hoje. O que faz com que esse texto seja tão bonito. Se o hoje, qualificando o amém legou, verdadeiramente te digo, faz com que aquele amém não tenha nenhum sentido real pro texto, quando o hoje qualifica o estarás, aí você tem um significado muito poderoso para aquela passagem. Aquele homem que olhou pro reino com algum distanciamento, em um futuro longínquo, ele é colocado naquele reino, naquele mesmo dia, ao lado de Cristo Jesus. E essa é a beleza daquilo que Jesus faz na cruz. Enquanto o criminoso fala de um reino futuro, Jesus remove as restrições temporais, assim como declarou previamente a operação presente do reino de Deus em sua atividade. Para além da morte de Jesus, o reino de Deus virá em sua plenitude, mas já está remodelando e redefinindo a realidade social humana hoje. A realidade do reino não é somente futura, como era no imaginário das pessoas, mas a vida eterna consiste em estar com Cristo. Assim também, onde Cristo está, ali também está o seu reino. Mesmo que o criminoso não ressuscitasse naquele dia, ele já teria uma experiência consciente com Jesus no paraíso. O hoje de Cristo, como declara belamente Robert Tannenhill, diz ao que pede que ele não precisa esperar pelo favor que busca. O hoje de Cristo é a operação de salvação de Cristo naquele mesmo dia. John Holland mostra que em cada hoje, no qual Jesus foi encontrado em seu ministério, o encontro trouxe salvação. Até agora, na hora de sua morte, Jesus traz salvação. Sobre essa passagem, vamos juntos construir um ambiente de debate teológico saudável e maduro aqui na internet. Comentando a tese do senhor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, referente a Lucas 23:43. Aí lá, eu citei 3 pais da igreja falando apenas e a respeito de Lucas 23:43. Agora eu peguei um artigo do nosso site, fiz mais algumas pesquisas e hoje eu vou citar um pouquinho mais, alguns outros pais da igreja. Olha, você que está interessado, isso aqui é a patrística, tá bom, gente? Ó, isso aqui é o que a gente chama de patrística. Eu tenho acho que 20 e poucos exemplares impressos. Estou trabalhando para comprar da editora Paulus todos os volumes. Isso aqui é material da igreja, já é domínio público, e eu tenho esse material todo em PDF. Então você que está me assistindo, porque um adventista foi lá e escreveu embaixo assim, um dos meus vídeos: ah, o Martinez citou fora do contexto. Tudo bem, você quer o original? Me diz qual volume você quer, eu mando pro teu PDF, pro teu zap o PDF. Não tem problema, cara. Você está duvidando de mim? Ótimo! Deus ajude que você duvide assim também do Rodrigo Silva, do Leandro Quadro, e vá pesquisar. Você vai descobrir quantos equívocos
você está engolindo como verdade, e você vai ficar surpreendido. Então, está aqui o material. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida para falar sobre Lucas 23:43 e a interpretação imortalista do texto, ou seja, mostrando que os pais da igreja acreditavam que Jesus, naquele dia, na sexta-feira, quando entregou o Espírito, prometeu ao ladrão que estaria junto com ele no paraíso. Eu vou mostrar isso aqui. Ah, mas eu duvido. Então, tudo bem, o colega adventista. Está aqui o material, me pede, aí eu te mando. Tá ok? Então, eu não estou aqui, eu não tenho motivos para te enganar. Para mim, enquanto cristão, a minha única preocupação com relação à imortalidade da alma, ou o estado intermediário da alma, é só por relação à cristologia. Na antropologia, para nós, não mudaria em nada. Agora, o adventismo não. Eles preferem ferir a antropologia, tanto que eles não sabem falar o que aconteceu com a alma de Jesus Cristo, sendo ele Deus e a segunda pessoa da Trindade, por causa da doutrina do juízo investigativo. Porque se você provar para o adventista que a alma fica inconsciente, fica acordada após a sua morte, no paraíso salva, ou no lugar de tormento sofrendo, você destrói a doutrina do juízo investigativo, porque aí Jesus vai ler os livros para ver o quê? Se o salvo já está salvo e o perdido está perdido. Bem, então por isso que eu estou dizendo, não há imparcialidade no adventismo. Eu quero que você descubra isso, só isso. Dentro do protestantismo, existem aqueles que creem no sono da alma, embora os que ainda creem no sono da alma no protestantismo creem que há um corpo físico e uma alma imaterial, que se separam na hora da morte, mas a alma, alguns acreditam, não a gente, que fica dormindo num outro estado. Dormir aqui seria uma figura de estar em outro estado de ser, porque o sono em si não é aniquilamento, mas a doutrina jeovista e a doutrina adventista ensinam o aniquilamento do homem entre a morte e a ressurreição, que não é correto, tá bom? Primeiro que eu faço meus vídeos aqui é para os evangélicos verem os fatos e não entrarem na das seitas. Você quer continuar na sua seita aí? Problema seu com Deus. Eu já falei aqui outro dia que o lugar que mais tem adventista e testemunha de Jeová, ciente e crente na doutrina do inferno, é no Hades. Não crê, quando morre, crendo na doutrina da seita, né? Vai acordar lá no Hades. Então vamos lá. Primeiro, eu até estou lendo de novo aqui, Justino Marte. Esse livro aqui é maravilhoso, ó, pessoal. Eu estou lendo esse aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Estou lendo, ó. Tá ok? Eu estou fazendo a minha leitura porque eu sempre leio esses livros porque faz parte do meu trabalho de pesquisa. Olha o que ele fala. Se a morte terminasse na inconsciência, estou pondo aí na tela. Se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. Admito, porém, que a consciência permanece todos os nascidos, ou seja, após a sua morte. Então, só um exemplo. Cipriano agora vai falar de Lucas 23:43. Cipriano, Antanásio e Ambrósio eu já citei, mas vou citar rapidamente novamente para você guardar aí. Quanto à imortalidade da alma, eu fiz um vídeo falando sobre a imortalidade da alma na história. Eu vou pôr aqui na descrição. Olha o que Cipriano fala. Quando ele, Jesus, fala ao ladrão, acreditando e confessando em sua própria paixão, e promete que ele deveria estar consigo mesmo no paraíso. Ou seja, Cipriano está vendo o caso da cruz ali, e ele está falando que aquilo ia acontecer naquele dia. Tem todo o contexto. Quer pegar o livro do Cipriano? Eu tenho o PDF, só me pedir, tá? Depois, Atanásio. O paraíso foi aberto ao ladrão. Hades se encolheu. As tumbas foram abertas. Os mortos ressuscitados. Os portões do céu foram levantados para esperar por ele, que vem de Edom. Esse fato aqui, lá no Mateus 27, tem uma coisa que mostra que era naquele evento que aconteceu na cruz do Calvário. Por quê? Jesus vai para a cruz, promete o paraíso para o ladrão, e ele fala aqui disso, mas quando Jesus ressuscita, um pequeno grupo de pessoas também ressuscita. Algo similar ao que aconteceu na cova de Eliseu. Jogaram o morto lá e ele ressuscitou. Com Jesus acontece isso. Essas pessoas voltariam a morrer num futuro próximo, elas iriam morrer,
elas não estariam ressuscitadas com o corpo glorificados, mas foi um milagre pelo poder da vida que estava em Cristo. Então, o que Atanásio está escrevendo aqui está dentro de um contexto imediato, é isso que eu quero dizer. Ou seja, Jesus e o ladrão, para Atanásio, se encontraram naquele dia lá no paraíso. Ambrósio diz assim: tu, ariano, tu consideras que ele dá o reino de Deus. Isso você não considera. Que ele provou da morte, tu lestes, mas que ele também convidou o ladrão ao paraíso. A isto tu não prestas atenção. Eu até brinquei no outro vídeo que o ariano aqui é o TJ de hoje. Anacronicamente falando, é a mesma doutrina sobre a questão de Cristo. Então aqui nós temos ele falando que, Ambrósio dizendo que naquele dia o ladrão e Jesus ia se encontrar no paraíso. Aí logo em seguida, no século IV, nós temos Agostinho de Hipona. Ele vai dizer o seguinte: Cristo na cruz, socorrendo algumas almas no inferno, e no mesmo dia, Cristo no paraíso com o ladrão que confessou. Então veja que Agostinho é mais transparente ainda e claro com relação a isso. Depois nós temos João Cassiano. João Cassiano escreve assim: mas se você se importa também em entender as palavras ditas ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, pois não era sua carne, mas sua alma que deveria entrar no paraíso com Cristo. Veja que João Cassiano deixa claro que esse encontro não era no céu do porvir, que os adventistas acreditam aqui que a promessa se referia ao céu do porvir. As TJs acreditam que é o paraíso na terra do porvir. João Cassiano está dizendo: a sua alma se encontrou com a alma do ladrão naquele dia no paraíso. João Crisóstomo, século V já, ele diz assim: enquanto a humildade da mente e o reconhecimento dos próprios pecados cometidos trouxeram o ladrão ao paraíso antes dos apóstolos. Ora, se é antes dos apóstolos, obviamente foi naquele dia. Um pouco mais para frente ele fala: porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi cuspido e açoitado com varas por escravos misericordiosos. E não apenas ele não considerou isso uma falta de graça, mas ele mesmo exultou e chamou a coisa de glória, e trazendo consigo um ladrão e assassino antes de resto para o paraíso. Olha que coisa espetacular. Repetindo, João Crisóstomo, ele fala: e trazendo consigo um ladrão e assassino antes do resto para o paraíso. Então, dá a ideia de que ambos se encontraram após a sua morte no paraíso. Ele diz ainda, João Crisóstomo: a cruz abriu o paraíso, trouxe o ladrão, conduziu ao reino dos céus a raça do homem que estava para perecer e não era digna nem da terra. Ele ainda fala num outro texto: pois não era menos maduro do que sacudir as pedras, mudar um ladrão na cruz e levá-lo ao paraíso. O que nós estamos vendo nesses textos? Os pais da igreja interpretavam Lucas 23, 43 como uma promessa imediata. O ladrão e Jesus se encontraram naquele dia no paraíso. E o ladrão desfrutou da presença de Cristo naquele dia, naquela sexta-feira. Estou só mostrando evidências, documentos. Se alguém quiser esse material, me chama no WhatsApp, está aí meu WhatsApp, e eu estou à disposição. Dizer que os pais da igreja eram mortalistas, dizer que os pais da igreja interpretavam Lucas 23, 43 igual os adventistas, gente, não existe isso. Eles querem te enganar. E eles têm motivo. Principalmente os adventistas. Porque se você provar a imortalidade da alma, você simplesmente aniquila a principal doutrina da seita, que é o juízo investigativo. O pastor Nathanael Rinaldi, no seu livro Imortalidade Condicional ou Sono da Alma, ele explica bem isso. Se você quiser o PDF deste livro, é só me chamar também, que eu cedo ele para você. Nós estamos aqui dispostos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe,
Um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.